Como de praxe, né, com essa aproximação do período eleitoral, as autoridades começam a defender o processo da urna eletrônica ou o processo eleitoral aqui no país. Só que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, resolveu fazer essa defesa usando alguns adjetivos. Vamos então com a Janaína Camelo, que vai contar essa história pra gente agora. Fala aí, Jana, bem-vinda. Pois é, Evandro. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, chamou aí de inhackeável e infraudável as urnas eletrônicas, defendendo aí, né, o sistema de votação aqui no Brasil. Inhackeável e infraudável, expressões criadas ali no momento pelo presidente do STF, acaba se referindo também a expressões usadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, no que ele chama ali de 3 Is, que é imorrível, incomível e imbrochável. Então, o presidente do STF acabou usando também desse artifício ali, talvez num tom de ironia, já que Jair Bolsonaro sempre, por diversas vezes, questionou aí a eficácia das urnas eletrônicas, né? Questionou, inclusive, o resultado das eleições de 2022. Essa declaração do presidente do STF aconteceu numa audiência no Conselho Nacional de Justiça, onde se falou ali, se tratou sobre a inteligência artificial aqui no sistema judiciário brasileiro. A gente vai ouvir o que o ministro disse. Aquele sistema, aquele programa jamais entra online. Ele é inserido em cada urna eletrônica, em cada uma das 500 mil urnas eletrônicas, eram 500 mil, pode ter variado um pouco, por pendrive. Portanto, é um sistema irhackeável, de modo que ele é infraudável e irhackeável, para a gente usar um SIS no bom sentido, finalmente. Pois é, foi isso que ele disse. E aproveitando que esse evento foi sobre inteligência artificial, o presidente do STF também disse que, diante da quantidade de processos na justiça brasileira, o uso da inteligência artificial no judiciário hoje aqui no Brasil é questão de sobrevivência. Ele disse que hoje existem, segundo dados do CNJ, mais de 83 milhões de processos no sistema judiciário brasileiro. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. E eu quero trazer também uma outra manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, que defendeu a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. O Barroso diz que é muito difícil regulamentar algo que está em transformação em uma velocidade que não se pode controlar. O ministro afirma que a regulamentação ela não deve coibir a inovação. Então, assim, ele coloca de uma maneira crítica o fato de a regulamentação poder emperrar um processo que ainda está em andamento e que está sendo conhecido por todos, mas ao mesmo tempo com a necessidade também de entender quais são os limites que essa ferramenta poderia nos levar, principalmente quando tratamos do processo eleitoral e de outras questões que possam significar algum tipo de crime. Como é que você avalia essa manifestação, Gani? Está correto, Barroso. Inclusive, a gente falou disso várias vezes aqui no 3 em 1. Inclusive, o Piperno era bastante enfático em relação a algo que era bastante novo. A gente não conhece as consequências da inteligência artificial. Nesse caso, muita prudência. Caso contrário, a gente pode perder o bonde da história. É inegável que a inteligência artificial traz um aumento da produtividade. Qualquer um aqui que já utilizou o ChatGPT sabe disso. Então, qualquer regulação excessiva pode sim frear o desenvolvimento da inteligência artificial. E um outro ponto também que me preocupa é utilizar esse rótulo inteligência artificial, precisamos de regulação, e acaba sendo um mote para colocar censura e regular opinião. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse tema, porque inteligência artificial tem ganhos de produtividade para a sociedade e também não pode ser utilizado para acabar com a liberdade de expressão. Ô Gustavo Segré, como então falar em regulamentação, mas sem delimitar espaços que possam prejudicar o desenvolvimento da inteligência artificial? É um desafio, Evandro, porque concordo com o presidente do STF, ainda não se sabe, isso está muito incipiente. E quando você vai querer regulamentar uma coisa que não conseguiu se desenvolver, fica muito complexo. Pode, inclusive, atrapalhar o desenvolvimento da tecnologia e do uso da inteligência artificial. Eu sempre observo que não era na época da inteligência artificial, era antes. Eu sempre uso 2 estudos, um da Universidade de Barcelona, que menciona que daqui a alguns anos 50% dos trabalhos que hoje conhecemos não existirá mais. E o outro, que é mais preocupante ainda, do Banco Mundial, que determina que 78%, 79%, menos de 80% das crianças menores a 10 anos terão empregos que ainda não foram criados.
Então, como você pode trabalhar numa realidade que tem um dinamismo tão grande e tão rápido que pode atrapalhar o desenvolvimento dessa tecnologia? Nesse ponto em particular, eu seria muito mais precavido, iria mais lento. Esperaria que aqueles países desenvolvidos que já têm uso e já têm mais experiência em inteligência artificial regulamentem e tomaria o exemplo. Não gostaria de inovar, porque a inovação, nesse caso, pode custar muito caro. E você, Zé, o que acha? Pois é, eu vi uma história comparativa muito interessante. O carro foi inventado lá pelo Henry Ford, foi o primeiro que colocou o carro na linha de montagem, mas antes da invenção do carro, nas primeiras voltas, depois da invenção do carro, descobriram que tinha que inventar o freio, né? E aí a gente vê a tecnologia nova, a inteligência artificial, de novo com esse probleminha. Estão inventando algo que não tem freio, então vai precisar de um freio, é lógico. E qual é esse freio? Qual é a força desse freio? Isso aí é com o tempo, não tem como. Tudo, de novo, tem que ser regulamentado, é óbvio isso, né? Porque começa a interferir e começa a invadir esferas, como, por exemplo, a inteligência artificial vai lidar com direitos autorais, né? E como as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas o direito autoral é tão direito quanto uma mesa que alguém fabrica e que é dono da mesa. Uma propriedade intelectual é algo de concreto. Então, é preciso discutir o pagamento de direitos autorais e esses direitos são usados pela inteligência artificial. É um dos pontos. Existem outros, né? Então, é preciso regulamentar. A força regulamentatória, eu aprendi que é forte numa quantidade que assusta. E sempre, logo depois de uma novidade, de uma invenção, vem a força regulamentatória, tentando voltar ao status quo antigo, ou seja, medo do novo. Então, a força regulamentatória vem para frear. Então, esse é o grande desafio. É preciso regulamentar, mas até onde? Como? Né? Esse debate aconteceu no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado. O senador Eduardo Gomes está correndo o país tentando explicar isso aí. Muita gente está crucificando ele, dizendo que o senador está dizendo, não, ele está fazendo um projeto mínimo ali de regulamentação de uma atividade nova, né? Mas é preciso tomar muito cuidado com esta força regulamentatória que pode atrasar por anos uma situação boa para a sociedade, para a humanidade. É como o Alan falou, né? Nós hoje vivemos muito melhor. Olha, Alan, o deputado Arnaldo Jardim me deu um livro, O Novo Iluminismo, que eu gostei muito, que mostra exatamente isso. Houve um momento do iluminismo onde se descortinou várias artes, indústria, o mundo mudou e agora nós estamos vivendo um novo iluminismo. Nós estamos vivendo mais e muito melhor. Então não adianta pessimistas dizerem que o mundo está ruim, está bem melhor, né? E graças a quê? A tecnologia, graças a quê? A conhecimento. Então a gente não pode fugir e fazer de conta que isso não existe.